Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Lateral esquerdo chegando para o Clube do Remo. A gente vai conversar com vocês nesse vídeo sobre esse assunto que tem aí deixado o Fenômeno Azul com uma expectativa alta. Também bora conversar sobre a mudança do Mangueirão para o Baenão para essa sequência de campeonato paraense. A polêmica envolvendo a semifinal contra o Cametá lá na cidade do interior do estado. Será que o gramado lá de Cametá já reúne condições para receber essa partida? E a declaração também do presidente do Clube do Remo falando sobre esse confronto. E também vamos falar sobre a sequência dura de jogos que o Clube do Remo vai ter nas próximas semanas. Vem com a gente. Bom, galera, já peço o like de vocês nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Olha, meta de 1000 likes para esse vídeo aqui, tá bom? Tem muita gente assistindo os nossos vídeos e esquecendo o like, pessoal. É algo simples, só clicar no botão gostei, é de graça, não dói nada e vocês estarão ajudando demais a gente aqui no canal, porque assim o YouTube entende que os conteúdos aqui do Chaves estão sendo aprovados por vocês. Então é só clicar no botão gostei que vocês ajudam demais a gente por aqui. Peço também que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Acabamos de bater a marca de 18 mil inscritos. Muito obrigado, galera. E lembrando, assim que chegarmos em 20 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês. Está chegando nessa marca importante. Eu quero sortear esses mantos do Leão Azul Paraense para o Fenômeno Azul. Bom, esse vídeo que tem um apoio e patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros, tarde de Liga dos Campeões da Europa, Manchester City contra a Bayern de Munique, né? Inter de Milão contra a Benfica. A gente está gravando esse vídeo aqui. Nesse momento, o Manchester City está se classificando contra o Bayern para encarar o Real Madrid e a Inter de Milão está se classificando para encarar o seu maior rival, o Milan, né? Nas semifinais ali da Liga dos Campeões da Europa. Hoje tem Libertadores da América, tem Flamengo em campo, Corinthians, né, nosso adversário da Copa do Brasil, vai jogar hoje pela Libertadores e você pode profetizar com a Bet Nacional. É só pegar seu celular, apontar para esse QR Code na tela ou acessar o primeiro comentário fixado, utilizar o cupom Chaves Remista e se cadastrar aqui no Chaves Remista. E também um recadinho aqui da Monte Estética Automotivo, onde você vai levar o seu carro para os melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, técnica, lavagem do motor, cristalização de para-brisas e muitos outros serviços. Com a facilidade também do delivery. Você nem precisa sair de casa para ter os serviços da Monte Estética Automotiva. Pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela ou acessa as redes sociais e o WhatsApp da Monte Estética Automotiva. Bora lá, pessoal, conversar aqui sobre as novidades do Clube do Remo. Nesse momento aí, né, depois de uma classificação contra a equipe do Caeté, a diretoria do Clube do Remo está on fire, né? Muito chateada com a arbitragem do jogo de ontem do Gustavo Ramos Melo, né? Por exemplo, para muita gente, inclusive para mim, a expulsão do Pablo Roberto foi uma expulsão injusta e que vai ter prejuízo aí, né? Para a primeira partida do Campeonato Paraense contra a equipe do Cametá. Pois é, falando nesse confronto contra a equipe do Cametá, ontem o presidente Fábio Mendes concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Mangueirão, falando sobre a chateação da diretoria do Clube do Remo com a decisão da Federação Paraense de Futebol em mandar o primeiro jogo das semifinais lá para o Parque do Bacurau. Ele, inclusive, citou a partida entre Cametá e São Francisco pelas quartas de final, em que o gramado do Parque do Bacurau estava muito, muito ruim, né? E disse que essa decisão da federação foi simplesmente política. Ela não mostrou nada aí que provasse, né, para os clubes que o Parque do Bacurau tinha condições. Eu entrei em contato, inclusive, ontem com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol, que disse que existe um parecer aí, né, do Mesquita, que é o engenheiro agrônomo que foi enviado para Cametá para avaliar lá o gramado, disse que esse jogo contra o Cametá, contra o São Francisco, foi uma situação aí, né, excepcional, que deixou o gramado naquelas condições. A prefeitura de Cametá garante que o gramado está
em melhores condições. O jogo está marcado para sexta-feira, feriado de Tiradentes, às 4h30 da tarde, lá no Parque do Bacurau. E vamos torcer para que não chova lá na cidade de Cametá e o gramado não seja prejudicado. Porque a gente sabe que em 5 dias, uma semana, 10 dias, não dá para fazer muita coisa. A gente sabe que reforma de gramado dura mais tempo que isso. Tem questão de drenagem, a grama nascer novamente. Enfim, não sou engenheiro agrônomo, mas o pouco do que eu vivo o futebol, eu sei que isso acontece. Então, é algo polêmico e para muita gente o Remo vem sendo prejudicado aí junto à Federação Paraense de Futebol, porque para muitos o lado clubista da federação tem atrapalhado o campeonato e o Fábio disse que a questão política, sinceramente, foi algo que determinou essa marcação desse primeiro jogo lá para Cametá. Inclusive, o executivo de futebol do Clube do Remo, Thiago Gasparino, também deu uma entrevista coletiva ontem falando sobre a arbitragem do Parazão e ele exige que a arbitragem para as semifinais sejam tratadas de maneira mais profissional. Vamos aguardar. Falando em semifinal de Campeonato Paraense, o Clube do Remo, né, confirmou também a mudança do Mangueirão para o Baenão, para o segundo jogo aí contra a equipe do Cametá. O Remo que teve uma sequência de jogos lá no novo Mangueirão e agora retorna para nossa casa aí para essa segunda partida das semifinais contra a equipe do Cametá. O Remo teve muitos problemas ali em termos de prejuízo, né? Por conta das despesas altas do Mangueirão e também problemas de acessibilidade. Hoje nas redes sociais, inclusive, a gente viu mais problemas aí, até envolvendo a Polícia Militar do Pará. Enfim, a gente torce para que essas coisas sejam solucionadas, mas agora nas semifinais do Parazão, a gente vai ver o Remo jogar em casa novamente e o torcedor estava sentindo falta já de jogar no Baenão. É muito complicado, é muito contramão, né? E você ir para todos os jogos no Mangueirão, exceto, claro, os jogos grandes, que aí você se planeja para assistir lá no Colosso do Bengola. Então, essa deve ser a mudança aí em relação às semifinais do Campeonato Paraense. Falando em mudança, falando em rotina, falando em jogos, o Remo vai ter uma sequência muito árdua de jogos nas próximas semanas aí, tá? E o que o técnico Marcelo Cabo vai ter que administrar com muita sabedoria, tá, pessoal? Por exemplo, a gente vai ter agora, dia 21 de abril, o primeiro jogo das semifinais contra a equipe do Cametá, lá em Cametá. O Remo vai ter que fazer um planejamento para viajar para lá, chegar com antecedência. Eu já dei minha opinião aqui na live de ontem. Para mim, o Remo levaria um time misto, até time reserva para essa partida, porque na quarta-feira que vem, dia 26, tem um jogo importantíssimo. Até agora, o jogo do ano contra o Corinthians, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo venceu o primeiro jogo por 2-0 no Mangueirão e joga aí lutando por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então, é algo também que a gente precisa planejar corretamente. Ontem, 4 jogadores foram poupados aí do jogo contra a equipe do Caeté. O Remo abriu uma vantagem, já estava praticamente classificado, venceu novamente. E Richard Franco, Galdesani e Muriqui não jogaram. E o Soares, na verdade, não foi poupado. Ele tá no DM, também não jogou a partida de ontem. No dia 30, tem um jogo da volta no Baenão, contra a equipe do Cametá, pela semifinal do Campeonato Paraense. E no dia 2 de maio, o Remo estreia na Série C do Brasileirão contra a equipe do São Bernardo. Então é uma sequência muito árdua de jogos aí e que o Marcelo Cabo vai precisar administrar, né? Principalmente visando o jogo contra o Corinthians. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque é o jogo do ano, vale 3 milhões e 300 mil reais aí para o Clube do Remo, um dinheiro que vai chegar numa hora espetacular para a gente que quer ver o Remo, obviamente, bem aí na sequência da temporada. Bom, eu queria conversar com vocês agora a respeito do lateral esquerdo Kevin, né, de 23 anos, que estava na Chapecoense, tem passagem pelo Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, e é formado nas categorias de base do Osasco Audax. Inclusive, eu estava assistindo agora há pouco o vídeo do Felipe Barros, da FBTV, recomendo a vocês que assistam lá, onde ele comentou sobre um pouco das características do lateral esquerdo Kevin. Ele disse que o lateral esquerdo é um lateral com uma estatura alta, tem um jogo defensivo bom, mas perdeu espaço na Chapecoense no último mês, na verdade, acabou perdendo espaço no time titular, foi para a reserva, e ele tem uma característica
de cruzamentos um pouco longe da área, né? Tem um cruzamento mais longo, não é muito de ir no fundo, mas que essa característica física dele aí é uma vantagem em relação a outros jogadores. Então, um jogador que tem uma boa estatura, tem um bom tempo de bola em jogada aérea também, pode até ser improvisado como lateral, como zagueiro, né? A característica dele permite isso, mas chega, claro, para reforçar a lateral esquerda do clube do Remo. O Remo ainda não anunciou, até esse momento que a gente está gravando o vídeo aqui, o Remo não anunciou, tá? Ele oficialmente, mas segundo o Caio Rodrigues do DOL, como a gente anunciou na live de ontem, ele será o novo lateral esquerdo do clube do Remo. Tá bom, galera? Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa contratação, o que vocês esperam dele e também os outros assuntos aqui envolvendo o clube do Remo. Mais uma vez eu peço que vocês deixem o like, é muito importante, se inscrevam no canal, que em breve a gente retorna para mais conteúdos do Leão Azul Paraense. Tamo junto!